Já está aqui conosco no Jornal Conecta, Dr. Newton Cândido, que é o nosso comentarista político. Ontem, na sessão, Dr. Newton, tinha apenas um assunto na pauta, que era a aprovação do orçamento da Prefeitura para 2024. Veja bem, quem está nos assistindo e também o nosso comentarista. O projeto é de autoria do prefeito municipal, prefeito Padre Oswaldo, e ele solicita 823 milhões para os gastos de 2024. E a Câmara Municipal simplesmente pediu vistas. Como é que fica agora esse projeto de lei? Boa noite, Marco. Boa noite, internautas. Boa noite. Antes de responder a sua colocação, eu queria deixar uma coisa bem clara. Nunca na história de Catanduva, nenhum prefeito arrecadou tanto dinheiro quanto Padre Oswaldo. Podemos dizer que Catanduva está com orçamento a nível de cidade grande? A nível de cidade grande. Se você quase 1 bilhão. Se você pegar o orçamento de Catanduva e dividir pelo número de habitantes, você vai ver que o valor per capita por pessoa, dizendo assim, o valor per capita por pessoa, é maior do que de Araraquara, é maior do que Araçatuba, é maior do que várias cidades do interior. E aí ele vai ficar... O que precisa deixar claro é que quando a gente pega o orçamento desse ano, teve 12% de aumento. Agora, o orçamento do município, do ente município, ele bara as casas dos 30%. Então, Catanduva tem um dos melhores orçamentos per capita do interior de São Paulo. Para um leigo, como eu, por exemplo, isto quer dizer que Catanduva, com esse dinheiro todo, não vai ter problema na saúde, na educação, na segurança... E daí por diante? Não pode ter problema em saúde, não pode ter problema em educação. Mas isso acaba sendo bom, então? É bom, lógico. Eu estou dizendo para você que arrecadou. Não só arrecadou, como a sobra nos cofres públicos foi muito grande. São as duas coisas. Agora, não basta ter dinheiro, precisa ter gestão. Gestão empresarial dentro de um órgão público, para saber administrar. Aplicação do dinheiro em infraestrutura. Nós não podemos, por exemplo, aqui, com as quantidades de chuvas que está ocorrendo nos últimos dias, por conta desse fenômeno climático que está acontecendo, ver o rio cheio de banco de areia, o Rio São Domingos, cheio de plantas, ou seja, praticamente um rio que foi concretado, assoreado. Além do que, o projeto original que criou o Lago dos Ipês, ele tem mais 2 barragens para cima. Ou seja, é necessário a prefeitura concluir essas barragens. Porque se de repente vem uma enchente, Deus nos livre, nos guarde, que não venha nada. Mas se de repente começa a chover demais lá na cabeceira do Rio São Domingos, nós podemos ter de volta as enchentes. Então, necessário se fazer as 2 barragens, né, que está previsto no projeto original, na parte acima do Lago dos Ipês. Explica para o nosso munícipe. A Câmara tem que votar de qualquer forma, embora tenha pedido vistas, o PL 114/2023 tem que ser votado ainda neste ano. A Câmara tem que votar o PL, porque se ela rejeitar, ela tem que explicar os motivos da rejeição. E se não tiver o orçamento, o prefeito vai ter que administrar por decreto. Porém, se a Câmara se recusar a não aprovar ou aprovar sem as devidas explicações, o Ministério Público poderá ingressar com ação contra todos os vereadores que está causando problemas para a cidade.
Nesse caso, a Câmara não é obrigada a aprovar os 823 milhões? Não, ela é obrigada a aprovar os 823 milhões. Ela pode fazer emendas no orçamento. Os vereadores destinando de outra forma o dinheiro, essa verba. Pode fazer emendas impositivas, destinando as verbas para outras fontes, né, de recursos, mas ela pode, inclusive, diminuir o valor do orçamento, entendendo que ele está superestimado. Ou seja, em Catanduva, sempre houve esse problema em algumas administrações, né? Lá atrás, tá, eles superestimavam o orçamento para poder gastar além da arrecadação. Era uma técnica que os prefeitos usavam no passado. Seria uma tática porque 2024 é um ano político. Você acha que é uma tática para o prefeito ter bastante dinheiro em caixa? Então, agora existe uma outra... Eu fiz uma pergunta difícil. Não fez. Normalmente existiam essa tática de gastar bastante no último ano. Porém... Mostrar obras. Exatamente. Com a lei de responsabilidade fiscal, os 6 meses antes, ele não pode gastar além do limite. Ele não pode começar a ter déficit público no coisa. Então, ela segura um pouco. Mas, assim, nos 6 primeiros meses, vai ser uma gastança. Espero que essa gastança seja em infraestrutura. Ou seja, vamos projetar Catanduva para o futuro. Pela sua experiência como vereador, né? Você acha que esse PL passa? Passa, ele está dentro dos limites, né? Eu acho que a arrecadação subiu muito na nossa cidade, né? É o que eu falo. E ele precisa aproveitar esse boom, porque daqui a pouco essas coisas são alternadas, né? Sobe, desce, né? São uma verdadeira gangorra, né? Então tem hora que o orçamento sobe e tem hora que o orçamento desce. Mas existe um outro detalhe nessa história. As despesas, às vezes, sobem violentamente. Ela tem um crescimento orgânico. A máquina, ela tem um crescimento orgânico, que ela cresce sem nada. Assim, por exemplo, o salário sobe por conta do quinquênio, por conta da sexta parte. Ele vai subindo, ele tem um crescimento vegetativo, a folha de pagamento. A energia elétrica pode subir. Então, as despesas podem subir mais do que a receita. E, às vezes, nós podemos acreditar que esse orçamento é suficiente, mas, de repente, podemos estar caindo num buraco. O importante é acompanhar mensalmente, né, se está tendo superávit, se está tendo déficit, e projetar, ou seja, fazer uma projeção. Para isso, existe também o site da Prefeitura, que é o site da transparência, e que o cidadão pode acompanhar. Não, existe, agora eu vou fazer uma propaganda, existe 2 leis, 2 emendas na lei orgânica, que é obrigado a estar no site de transparência, que mensalmente o prefeito tem que publicar o superávit ou déficit orçamentário, né, para que as pessoas possam acompanhar aquilo lá. E o acumulado, né, está lá. Eles não têm feito a publicação, né, mas é uma publicação que obrigatória no site da transparência, porque está na lei orgânica. Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço.